Bom dia. Só mandar no grupo. Bom dia, meninas. Hoje é o segundo dia do devocional. Deixa eu ver o que eu só acho. O celular despertando ali. Então vamos começar, né? A gente estava fazendo as orações aqui, escutando esse louvor. Não sei se vocês conseguem escutar, né? Não é o louvor sugerido de hoje aqui, mas é um louvor que eu gosto muito e que pra mim tem a ver, né? Depois que a gente entende essa passagem, é totalmente Deus, Jesus. Do Fernandinho, que eu adoro. Bom dia, Ana! E aí a gente tava escutando antes também, né? Não sou mais escrava do medo, do Fernandinho, que também fala que somos filhos de Deus. Só que hoje, nessa reflexão da autora, ela nos convida a fazer, né, essa reflexão. Se as nossas atitudes condiz com quem é realmente filho de Deus. Então, cada dia a gente tem um versículo. E hoje o versículo é João 8:44. O que diz João 8:44? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É profundo, né? Ontem a gente falou sobre a consciência. E aí que tá. Quando a gente tem consciência ou entendimento sobre algo, a nossa forma de ver aquilo tem que mudar. Consegue entender? A partir do momento agora que eu tenho a consciência que a minha mentirinha, que ela vem às vezes para esconder algo ali, um errinho meu, que começa lá na infância, quando muitas vezes você aprende ali que você contou uma mentirinha, omitiu algo, e aí você não foi castigado, não foi punido. Aí você começa a contar essas mentirinhas. Só que quando a gente conta essas mentirinhas, a gente tá dando legalidade. Legalidade para interferência na nossa vida, que não é para quem a gente fala que é o nosso pai. Então, fica aí para lerem depois, refletir. João 8:44. E o que é mentira, Tati? Tudo que não é verdade. Tudo que não é verdade é mentira. Bom dia, rei. E é simples assim. A autora traz. Eu já vou ler para vocês, tá interessante, ó. Não existe uma escala de variações levando da verdade para a mentira. Não existe meia verdade ou meia mentira. O que não é verdade é mentira. E por que mentimos? A mentira entrou na vida da maior parte de nós desde a infância. Quando mentíamos para mostrar para as outras crianças que éramos mais fortes, mais inteligentes,
mais bonitos, mais ricos do que de fato acreditávamos que éramos, pela necessidade de ser aceito, de se sentir importante e pertencente a um grupo. A mentira sempre foi uma grande aliada. Assim, vendíamos para as outras pessoas alguém que, na verdade, nem nós acreditávamos que éramos. Sabe quando vamos contar um fato que vivemos, algo que aconteceu com a gente, e sem perceber, como se fosse automático, narramos a história com lente de aumento? Exagero? Quando damos mais ênfase a cada fala, ao tamanho do desafio enfrentado, como temos que ser fortes para suportar ou inteligentes para vencer. Pois é, tudo isso, em outras palavras, é exagero. E todo exagero é mentira. Só exageramos porque queremos chamar a atenção de alguma maneira para nós. A mentira também entra na nossa vida para nos ajudar a fugir da rejeição, da crítica, do julgamento e da acusação. Éramos crianças bem pequenas quando descobrimos que se negarmos nossos erros ou mentirmos sobre nossas falhas, seríamos poupados da dor, da punição. Então, a mentira passou a ser natural. Sempre que estamos diante de uma situação em que existe o risco de sermos expostos à crítica pelos nossos erros, temos o ímpeto de mentir ou de omitir. O problema é que a mentira ou a omissão nos rouba a consciência e adultera nosso caráter. A mentira ou a omissão nos impede de reconhecer nossos erros. Logo, nos impedem de nos arrependermos e pedirmos perdão a fim de mudarmos nossos comportamentos e nosso caráter. A autora vem falando, que na vida dela, por ter sido muito criticada na infância, ela aprendeu bem cedo a criar estratégias para blindar de novas críticas e ainda trazer elogios para ela, saciando a carência emocional de se sentir amada, admirada. E infelizmente as estratégias que ela levou para a vida dela foram a mentira, o exagero, as falhas escondidas. Se tudo isso são modos de mentir, ela diz, eu me tornei uma mentirosa. A mentira durante anos impediu de olhar para mim com a verdade, de reconhecer os maus comportamentos e de arrepender e mudar. Ela pode ser manifestada como exagero, dissimulação, negação de um erro ou omissão. Tudo isso é mentira. Tudo rouba nossa consciência, tudo rompe nosso caráter e nos afasta de nossa vida como filhos de Deus. Até porque o pai da mentira não é ele. E nós, como filhos de Deus, não podemos andar de mãos dadas com o inimigo do nosso pai, com o pai da mentira. Espiritualmente, a mentira que praticamos dá autorização e legalidade para que as trevas interfiram em nossa vida. E aqui, quando eu li essa primeira vez, eu me lembrei de algo lá da minha infância. É assim, acho que eu nem falei isso com a minha mãe, mas a mentira pra mim teve um ensinamento, assim, eu não lembro a idade que eu tava, mas ali até os 7 anos de idade, sabe? Bem novinha. Então eu me lembro assim, que minha mãe tava organizando a casa, iria ter alguma festa, alguma coisa assim, aquele almoço de domingo no outro dia. E ela tava ali organizando a cozinha, fazendo as comidas, adiantando para aquele almoço especial do outro dia. E que quando ela foi bater lá a receita dela, acho que era um pudim que ela faz lá, aquele manjadinho Maria Mole, aí o leite condensado dela tava aberto na geladeira. E eu lembro que, tipo assim, ela perguntou muito brava quem abriu esse leite condensado. Que, enfim, ia atrapalhar a receita dela, A gente que é do interior sabe que não abria supermercado no outro dia, no domingo, enfim, ela tinha se preparado para fazer aquilo. E eu simplesmente lá abri e fui comer do leite condensado. E aí eu falei assim, E eu vi que ela tava muito brava, que ela ia xingar. Ela respirou assim, segurou e falou assim, olha, filha, não tem problema você comer. Mas o que você fez agora foi errado, porque a mãe tinha se preparado para fazer a receita amanhã e não vai dar certo. Porque vai faltar. E agora eu coloquei tudo no liquidificador e quando vou bater não dá. Mas eu não vou te xingar,
Eu vou de castigo porque você falou a verdade, porque você não mentiu. Então, assim, para mim já ensinou, né, que a mentira que poderia me trazer punição, porque eu vi a expressão dela, que ela estava muito brava. Se eu tivesse mentido ela sabendo, aí eu poderia ter ficado de castigo. Então, assim, qual é, né, da infância que vai puxando. E por isso eu não minto. Hoje eu tenho tentado controlar, porque trouxe a consciência sobre isso, né? Por exemplo, eu dou aula à noite. Aí chegam os alunos perguntando, Tati, já lançou a prova, já corrigiu? Eu falo assim, não, ainda não, mas o meu consciente veio. Vou falar que corrigi e esqueci, mas não é verdade. E para que eu vou mentir? A Rita comentando aqui, né? Esse é o ditado popular, quem fala a verdade não merece castigo. E aí, hoje, entendendo isso, né? Sobre as nossas atitudes, sobre a legalidade. E eu sempre tive isso, a questão da mentira, né? Porque quem conta mentira nunca consegue contar ela duas vezes da mesma forma. Quem vai contar a terceira, quarta, e aí ela cai na própria mentira dela. Então pensa como é ruim para quem mente, quem vive aprisionado nisso, nessa liberdade. E às vezes por causa de uma coisa tão pequena, ela vai criando uma bola de neve, se perdendo nessa própria mentira, perdendo a sua credibilidade, perdendo a sua liberdade. Porque a pessoa em si própria, ela já vai se comportar como uma pessoa não confiável. A garganta, gente. Como uma pessoa que não é confiável. Porque ela já vai falar e já vai ficar assim, né? Tentando montar na cabeça dela mesmo para não cair na própria mentira e sempre cair em contradições. E às vezes você cria isso, né? Ficando preso, refém dessa mentira, dessa omissão, desse exagero que a gente está contando. Por quê? Por nada. Um exemplo da aula. A aula fala assim, eu corrigi e esqueci de trazer. Aí depois já vem a pergunta, mas a gente foi bem, a gente foi mal? Aí você lembra quanto que eu tirei? E tá vendo? Uma mentira sempre vai levando a outra mentira. E aí que tá a responsabilidade sobre os nossos atos. Ontem era o exercício da gente trazer a consciência sobre os estados da nossa vida, né? Com a autorresponsabilidade, da gente responder com sinceridade, com consciência sobre as áreas da nossa vida. Como estão as áreas da minha vida hoje? Como está a minha área familiar? Como que está a minha área espiritual? Como que está a minha saúde? Como que tá, né, os relacionamentos? Como que tá a minha área financeira? Como que tá a minha área profissional? Só que se a gente não tira esse espectro, né? Esse óculos embaçado que distorce a nossa imagem sobre nós mesmos, da nossa consciência, como que a gente vai poder falar isso com responsabilidade? Como que a gente vai falar isso com consciência se a gente estiver usando os óculos da mentira? Que muitas vezes a gente vai falando dessa mentira e distorcendo a imagem que nós temos de nós mesmos. Então a gente não reconhece o nosso erro. É mais fácil porque foi o outro. Porque é o outro que tem que mudar, foi o outro que fez errado. Sabe quando você vai contar uma situação para se omitir daquilo, né? Que você tem uma responsabilidade sobre isso. Que você poderia fazer algo diferente. Você começa a fazer uma narrativa. E aí quando você vê que aquilo às vezes vai te comprometer, que você errou um pouquinho ali, aí você já vai lá e distorce, você omite um pouco daquela história, dá uma lente de exagero para aquilo, para a atitude do outro. E isso tudo é mentira. E o problema maior dessa mentira é a legalidade que você está dando para autorização na sua vida, as portas, né, espirituais que vão abrindo, e tirando de você mesmo o seu nível de consciência. E aí, há uma escadinha, né? Porque a nossa consciência ela vai roubada pela mentira que contamos para nós mesmos. E com esse nível, atrapalha o nosso nível de consciência, a gente vai prender o perdão. Como que eu vou perdoar o outro? Ou como eu vou pedir perdão ao outro
se eu não tenho o meu nível de consciência sobre aquilo, dos meus erros, das minhas atitudes, porque eu tô lá com o óculos embaçado da mentira. Quantas histórias tem contado para você mesmo que se coloca em vítima, porque vítima não resolve nada. A criança também não resolve nada. A criança quer fazer o que quer. O adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Então, quantas vezes a gente fica com essas próprias mentiras nos colocando num lugar que não nos pertence mais. Que já era pra gente ter saído, evoluído e tá roubando aquilo que Deus tem pra nós. Pelas nossas próprias atitudes, né? Então eu volto lá novamente. Aconteceu porque Deus quis. Mas quando você mentiu foi porque Deus quis. Aqui em João 8,44 tá falando que Deus não é pai da mentira. E quantas consequências a gente colhe por essas mentiras? Né? Então vamos prestar atenção. Quantas consequências nós estamos vivendo, colhendo por causa das mentiras? As piores mentiras que a gente conta para nós mesmos, para não assumir as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, as nossas falhas. Porque se eu não assumo a minha falha, eu não tenho por que crescer, por que evoluir, por que fazer diferente, por que melhorar, por que sair da zona de conforto, sair da procrastinação. E aí depois eu venho colher a consequência dessa mentira. E aí ainda diz assim, foi porque Deus quis. Deus não é pai da mentira. A gente não pode ficar lá pecando e depois vem a colheita, as consequências daquele plantio nosso e ficar falando porque Deus quis. Porque Deus quer tudo de melhor pra gente. A palavra dele diz. E que tudo que pedir receberemos. Tudo que pedimos com fé. Mas a gente tem que dar a legalidade para ele entrar na nossa vida, para ele agir na nossa vida. Então temos que agir como filhos dele. E, gente, Deus já sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores, né? Jesus, antes de ser crucificado, disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Nós estamos aqui mesmo para evoluir. Mas a gente tem que buscar esse nível de consciência. Buscar em viver em verdade, dia após dia. Então, errou, mentiu, aprende a ir lá e se humilhar o que foi, contar a verdade, falar aquilo. E a pior mentira não é o que você está contando para o outro, é o que está contando para você mesmo, que você fica acreditando naquilo, abrindo essas portas espirituais e deixando de ser quem você veio para ser. Tem uma história, né? Eu acredito nisso. Eu comprei um próximo livro que é A Vida com Propósitos, que Deus nos deu os dons, talentos, Ele tem algo para cada um de nós, tem uma história. O que Ele tem para mim, Ele não precisa ir lá tirar para Renata, para Luz, o que for. É eu. A prosperidade, a mudança, Ele não tem que tirar de um para dar para o outro. O que Ele tem para cada um é dele e vai ser conforme a nossa medida de estar preparados para receber. Então, isso é algo muito forte para mim, que fez sentido. Eu não sei a experiência de vocês. Mas quando eu comecei a minha leitura na Bíblia, é realmente aquilo, né, que é a verdade liberta. Então, a gente tem uma mania de criar verdades absolutas para nós mesmos. Só que quando a gente vai lá para a palavra, você entende que Deus já formou tudo isso aqui, já deixou escrito para nós os mandamentos, a verdade, a palavra dele. Ele não está perguntando, você acha que, isso aqui o que tem? É só uma mentirinha. É uma mentirinha social. É para não magoar a pessoa. É para não ficar justificando. Aí vem a mentirinha também porque você tem dificuldade em falar não. E aí vem, né? O não é uma palavra completa. Não é não. Qual o problema da pessoa entender? Não. Você quer? Não. Você vai? Não. Precisa de algo mais para justificar? E por que às vezes precisa? Eu parei para fazer essa reflexão, né? Eu, por exemplo, amor, você quer isso? Não. E aí na nossa consciência, né? Você fica assim, que você conhece aquela pessoa. Aí diz assim, não, mas eu acho que ele quer. Por que ele não quer falar que ele não quer?
Aí eu fico, aí ele sempre fala comigo, não, amor, eu não quero agora, mais tarde. Então, principalmente em relação, assim, sei lá, um lanche, alguma coisa que vai fazer. E porque a gente tem a dificuldade, às vezes, de falar não, e não sem justificar. E aí prefere dar uma mentirinha, uma omitida, ou aquele espectro de aumento. Porque a gente, às vezes, tem dificuldade de receber não também. Porque se a pessoa falar não comigo é não, ok? Eu não vou criar uma situação que ela tenha que ficar se justificando. Pra mim vai ser mais natural falar não. Porque eu respeito o não da outra pessoa. Então fica um exercício também para treinar em nós mesmos. Perguntou algo à pessoa, é não? É não, sim, é sim, gente. É completo, não precisa de complemento. E a partir do momento que a gente vai aceitando isso da outra pessoa, a gente vai se sentindo livre, liberto. Você não vai ficar achando que você foi mal educado. Sabe por quê? Às vezes você fica lá achando que o outro foi mal educado. Nossa, mas ele falou não. Mas é não. Você perguntou, você quer? Não. Então vamos normalizar as coisas, sem ficar preso a tantos rótulos. E sem dar legalidade para mentira. Muitas vezes quer se justificar demais, ficar bem demais com todo mundo. E aí você vai dando mentira e dando legalidade para quem não é de Deus na sua vida. Então sempre, para mim, né, quando eu li esse livro, fui fazer essa atividade e sempre reflito sobre isso, porque não adianta a gente ir lá ler livros, fazer conhecimento e não vir aplicar na nossa vida. Então sempre quando vem a questão da mentirinha eu penso, mas eu vou desagradar ela porque eu vou falar, por exemplo, que eu não corrigi ainda. Então eu vou mentir. Então eu tenho que fazer uma escolha. Eu prefiro o quê? Desagradar essa pessoa porque eu não posso ir lá e assumir que eu ainda não tive tempo, ou porque ainda eu não foi tempo, porque tempo às vezes é muita falta, né, de prioridades, que aí não foi a minha prioridade ainda parar e corrigir aquela prova. Ou eu vou ir lá porque eu não quero assumir uma responsabilidade, meu posicionamento em relação àquilo. E aí eu falo também pra pessoa não vai ficar chateada. Eu vou magoar Deus. Por quê? Se Deus não é o pai da mentira, não é ele que eu dou legalidade, então quando eu minto, tem alguém que se alegra porque eu tô dando legalidade e não é Deus. Então é essa a reflexão de hoje. Quantas mentiras a gente tem contado para nós mesmos? Então ontem era um exercício da consciência de como tá as suas áreas da sua vida, quais são as suas atitudes. Quem não fez, faça, gente. Não só acompanha a live, mas faça. A mudança, ela precisa de ação consciente. Então vai lá e faz o exercício de ontem. Mandei lá no nosso grupo do WhatsApp um resumo da live. Vou mandar também para vocês, né, como aquele resumo não tem oração, que todos os dias a gente tem a oração do dia, tem o louvor do dia. E hoje, o exercício, né, de trazendo a consciência é mentiras que contei e vivi até aqui. Então você vai pegar uma folhinha, né, aqui a gente tem, bem, não sei se vocês olham para ver, eu fiz o meu aqui, tem as duas folhas, né, o próprio livro traz o espaço pra gente ir fazendo. Quem quiser o livro, né, eu deixei o link lá da Amazon, tá com desconto aqui pro nosso CEP, né, o frete hoje tava grátis, ontem, né, hoje eu não olhei. E chegou rapidinho, gente, o meu chegou com menos de uma semana. Então, você vai fazer esse exercício, mentiras que contei e vivi até aqui. Quais são as mentiras que você tem contado para você, que você tem de estimação e que pode estar gerando até dificuldade de você olhar para você mesmo com o óculos da verdade? Sabe quantas mentiras você já tem contado tanto para você mesmo que você hoje tem até dificuldade de saber da sua personalidade, de saber quem é você? A Ana tá comentando, né, que é muito sério isso. São pequenas brechas que abrimos no mundo espiritual. Sim. E aí, gente, eu volto lá. Para de falar que foi porque Deus quis. Assume a sua autorresponsabilidade. Assume o seu poder de escolha, assume o seu livre-arbítrio. A gente tem lá o nosso livre-arbítrio, faz as coisas sem consultar Deus, sem ter o nosso tempo com Ele. E depois fica falando que foi porque Deus quis, porque que isso aconteceu comigo. Tô falando pra mim, viu, gente?
E aí começam as lamentações, as murmurações. E aí, né, vem, porque quando você começa a buscar intimidade com Deus, ele responde, você me perguntou antes? Você me convidou para esse projeto? Você me apresentou, você orou, você pediu confirmação. Então, até quando a gente vai orar e questionar a Deus, gente, vamos com verdade. Vamos com sinceridade. Deus, eu fiz isso, não tá dando certo, eu não te perguntei antes. Tá vendo? Até muda. Porque quando a gente traz o nível de consciência, a gente resolve tirar a mentira, até a nossa oração vai mudar. Porque a gente vai tirar esse espectro da mentira. Parar de colocar a culpa, que às vezes a gente coloca até lá em Deus, que a gente fica culpando o outro, a política é aquilo, fulano, ciclano, é o amigo do trabalho, é porque o pai e a mãe falou aquilo na infância, sabe? E a gente vai tirando a nossa responsabilidade, que é de quem pode resolver e fazer algo. Esperando que venha alguém nos salvar, que venha alguém fazer aquilo por nós. E a gente vai lá fazer as lamentações, reclamações com Deus. E aí tem muitas vezes que você acha que eu também não tô sabendo orar. Mas a gente vai orar com mentira. Porque aquilo já fez tanta parte de nós que a gente tem dificuldade de enxergar nós mesmos. E aí vai lá pra Deus, né? E vai assim, porque eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou uma boa filha, eu sou obediente, eu faço certo. Porque fulano tem aquilo lá e eu não tenho, o que ele tá recebendo, eu tô aqui te pedindo, eu tô jejuando. E aí a gente já vai diante para dele sem humildade, sem o nosso espectro de enxergar profundamente. Nossa. Então, continuando, gente, isso tem a ver com o nível da consciência. E não há consciência com mentira. Sem consciência, com histórias de mentira que a gente conta pra gente mesmo, que a gente vai continuar falando mais na frente, a autora fala muito sobre o perdão. E entrando lá, tem um podcast dela com uma pastora, né, a Tânia Teresa, tem um livrinho dela que foi o que foi o divisor de águas assim na minha vida, porque existe uma história antes e uma Tatiane antes, uma história da Tatiane depois e uma outra história. Depois eu quero contar isso pra vocês. Depois que eu assisti esse podcast, entrei lá no YouTube dela e fui fazer essas pesquisas e li o livrinho. Então, vamos trazer essa consciência, vamos trazer a verdade, porque tem muito perdão precisando ser liberado. E não é através do seu nível de consciência, das mentiras que você conta pra você, e por causa desse perdão que você não dá, que você não pede, tem tanta coisa travada na sua vida. Por causa de falta de consciência, por causa das mentiras, por causa de ego, por causa de orgulho. Nós vamos continuar nesse assunto. Mas faz hoje. Sabe? Traz esse nível de consciência seu. Para lá e faz a atividade de ontem sobre as áreas da sua vida. Responde com responsabilidade. Como que está as consequências e qual foram as suas atitudes que fez isso. Hoje é só trazendo a consciência disso. Que você deixou a minha saúde. O que você faz para a sua saúde? Você procura se alimentar com consciência, buscando alimentos que vão satisfazer a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, ou que vão satisfazer a carne. Você busca sempre o prazer da carne para se alimentar. Você não pode passar por um desconforto de fazer uma atividade física. Não tem 20 minutos no seu dia para fazer uma atividade física, para fazer um polichinelo, pular uma corda, fazer um abdominal. Sendo que é o único lugar que você tem para viver, para morar. Você fala que Deus te deu a vida e que Ele é seu Pai, mas você não tem 5 minutos quando você acorda para fazer uma oração, entregar seu dia todo para Ele. E é aquilo, né? Não, Tati, eu vou pro serviço, eu vou orando no caminho, enquanto eu chego lá, enquanto eu tô no carro. Mas aí você não convida Ele. Você vai falar assim, Jesus, fica aqui no carro. Jesus, fica aqui na porta. Não convida Ele para entrar com você. Eu comecei a fazer uma oração que também muda cenários, né? Você me saia de casa. Meu Deus, Jesus vai comigo. Que eu só entre onde você for entrar comigo. Que eu só me sente às mesas que você for sentar comigo. Que tenha a tua permissão. Então, tem lá atitudes, tem lugares que você vai, rodas que você se senta, coisas que você fala, ou que você tá naquele ambiente. Então, olha a sua volta.
Jesus está lá, ele se sentaria nessa mesa, ele participaria daquela conversa, ou ele pararia? Então vamos trazer o nosso nível de consciência, o nosso nível de responsabilidade e assumir isso na nossa vida. E hoje, gente, o louvor indicado aqui para o seu momento de oração, de intimidade, é Meu Prazer, Gessi Monteiro, tá vendo? Quem não viu? Todos os dias, né, ela traz aqui um QR Code, tem a oração do dia e no final aqui nos convida para fazer a nossa oração. Vamos ler juntos aqui a nossa oração do dia. Pai, eu hoje abro a minha boca para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir. E confesso diante do Senhor todas as mentiras que eu via vivendo. E me arrependo, Jesus, de... Aí vai citar todas as mentiras que você relacionou acima, no exercício que você fez, que você foi lá e anotou suas mentiras. E decido que a partir de hoje, eu firmo um compromisso com o Senhor, de nunca mais usar mentira na minha vida. Decido que a minha boca, as minhas ações e as minhas escolhas serão sempre pela verdade. A partir de hoje, pois entendi que a verdade é o único caminho para aprender e ser transformado e me manter conectado a Ti e Te agradando. Perdoa-me por todas as vezes que eu trouxe o diabo para minha vida e eu clamo que os Teus anjos estejam fechando agora todas as brechas espirituais que eu abri com os meus pecados, com as mentiras que eu falei e que o sangue de Cristo derramado na cruz lave agora a minha vida, a minha família e tudo que leva o meu nome, blindando-me como um filho obediente, que ama e que teme ao Senhor. Eu não abrirei mais mão de caminhar nos teus caminhos. Eu te amo, Jesus, e obrigado pelo teu perdão. Então, né? O perdão de Deus já é disponível para nós. Então vamos fazer isso, né? Pedir a Deus um coração semelhante ao dele, para que o perdão também na nossa vida já seja disponível, né? Que a gente entende que é falho, que é pecador. E essa foi a nossa live de hoje. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Quem vai assistir depois que ficou gravado e chegou até o final, comenta aqui, que eu quero saber. Um bom dia, gente, que seja assim, amém, ela cheio da graça, da presença e do favor de Deus. A verdade liberta, gratidão, isso mesmo, a verdade liberta. Temos um dia abençoado, cheio da presença de Deus, né? Que ela possa ser uma presença palpável e sentida em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.